Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. A primeira reunião da Câmara Municipal de Caratinga depois do recesso parlamentar de julho confirmou a instalação da CPI do lixo. O presidente da Câmara, José do Carmo Fontes, acatou o pedido da bancada de oposição, composta por 6 vereadores, que querem investigar o contrato firmado entre a Prefeitura e a Santopio, empresa que está coletando lixo no município nos últimos 4 meses. As bases do contrato têm sido alvo constante de cobranças e questionamentos por parte da imprensa, de vereadores oposicionistas e até mesmo de vereadores da base de apoio ao prefeito. O presidente José do Carmo, que é da base de apoio ao governo Marco Antônio, falou sobre a composição da comissão e disse que a CPI deveria ter sido convocada somente depois que todos os outros recursos tivessem sido esgotados. Na verdade é porque a CPI, eu penso que é um instrumento que teria que ser utilizado em última instância, né? Mas a gente tem que respeitar o que o regimento interno determina e que a lei orgânica determina. É uma forma dos vereadores de oposição, é um ato político e que cada um usa do instrumento que acha que deve ser. Penso eu que não é motivo para a CPI, mas de forma que a gente tem que respeitar e deixar com que os vereadores possam fazer o seu trabalho. Inclusive, houve até mesmo algum pedido assim das informações por parte de alguns vereadores, até mesmo aqui da base? Na verdade, o vereador da base, ele pediu informação porque é o primeiro momento que ele entende que deve ser tomado. A partir dali, se as informações não forem suficientes, que a gente convocaria uma CPI, se caso necessário. Mas como a casa hoje conta com 1/3 de vereadores que se diz da oposição, entenderam que deve se instaurar logo de imediato. O líder da oposição, vereador Diego de Oliveira, fez questão de dizer que a bancada oposicionista não está de picuinha. Eu falo que em março essa questão da Santopio veio à tona e nós começamos a pedir informações. Naquela época houve um pequeno embate na questão de saber se a Construrban ela tinha ou não sido consultada. E percebendo agora, naquela ocasião o governo fez questão de mencionar que foi sim, e o preço dela por estar mais alto, que ela foi desclassificada, a gente percebe hoje nos documentos, na verdade ela não foi. E outras coisas mais, o aumento do preço e outras irregularidades. É bom frisar para o ouvinte que a oposição não está de picuinha e que a CPI nada mais é do que um caderno investigativo. E quando eu peço para citar o meu nome é porque eu não quero me furtar das minhas funções de vereador, eu não quero correr de ninguém e nem achar que o pessoal tem mentalidade diferente. Eu quero sim participar e se for para apontar culpado eu vou apontar, mas também se for para mostrar que não houve irregularidade, algum erro técnico, nós também iremos a público da maneira muito franca e explicar realmente o que aconteceu. Eu acho que a sociedade de Caratinga ela merece uma resposta e nós vereadores estamos fazendo isso. Para o vereador Enoque Batista, também da oposição, a CPI é o instrumento que os vereadores dispõem para saber o que está acontecendo. É o seguinte, é um instrumento legal, né, que nós temos para averiguar qualquer irregularidade. Na verdade, a partir do momento que a equipe, os vereadores da bancada de oposição decidiu a questão da CPI, aí tiveram outros movimentos, inclusive requerimento para o prefeito de informação, mas eu tenho certeza, se nós vereadores tivéssemos apresentado esse requerimento, a gente não teria a aprovação da maioria. Então nós usamos do instrumento que é o instrumento legal, que é a CPI. Esse instrumento que vai realmente nos ajudar a dar resposta à sociedade, de fato, se realmente existe alguma irregularidade na contratação dessa empresa. E o vereador Cleon Coelho, da base governista, foi um dos que usaram a tribuna na noite de ontem para chamar a atenção para o perigo da banalização da CPI. Segundo Cleon, um pedido de informação sobre a transação da Prefeitura com a Santopio seria suficiente para esclarecer as dúvidas. Procuro ser muito responsável com as minhas atitudes, né? Olha, o fato de eu fazer parte da base governista não quer dizer que eu tenha que fechar os olhos para as coisas que acontecem, não. Inclusive eu tive uma conversa com o prefeito Marco Antônio e falou: Cleon, a gente caminhou junto, mas o futuro, né, eu tenho que te convencer. Não quer dizer que você tem que me acompanhar, né? Então, eu torço para que as coisas deem certo, sabe? Eu quero que as coisas deem certo. Agora, o amigo, o companheiro, é aquele que mostra os erros, não é aquele que empurra a sujeira para debaixo do tapete, não. Eu falei para os vereadores aqui o seguinte: eu acho que
a gente acaba banalizando a CPI. A CPI é o último caso. Você investigou, tem dúvida, você não concluiu, então você abre uma CPI. Né? Porque aí, da forma que foi feita, se não der em nada, vão dizer que deu em pizza. Né? Hoje no Brasil é assim, abriu uma CPI, se você não for condenado, ela deu em pizza. Você tem que ser condenado para a imprensa ficar satisfeita, para a opinião pública ficar satisfeita. Então eu acho que está banalizando a CPI. CPI é coisa séria, é o último caso. Não é para você já chegando abrindo CPI, não. Só isso. Agora, a investigação, claro, tem que ser feita, deve ser feita, e eu acho que o desencontro de informação que houve é uma coisa até simples para ser concluída e ver se houve má fé ou não. Não haveria necessidade de CPI, mas sim de investigação. É o meu ponto de vista. Aqueles documentos ali, hoje que o Diego hoje até se apresentava, diferente assim das datas, elas assim que não batiam, que seriam fáceis até de se resolver? Eu falei assim, eu quero ouvir os dois lados. Eu já ouvi o lado do governo, né, da prefeitura, tem que ouvir também o lado da oposição. Mas eu entendi lá de uma forma clara. A informação foi passada antes da hora, porque o processo ainda estava em fase de preparação. Então, quando você está preparando um processo licitatório ou dispensa, licitação, enfim, se você está preparando um processo, ele pode mudar. Né? Então, veio uma informação para a Câmara, quando foi para o Ministério Público, a coisa estava mais adiantada. Então, há um desencontro na formatação do texto. Eu não acho que houve má fé, pelo que eu ouvi. Mas vamos ouvir a oposição, quem sabe ela prova o contrário, né? Não tem problema. É o que eu falei, olha, eu sou isento. Eu cheguei aqui pelo trabalho, pela confiança das pessoas e estou aqui para fazer o que é melhor. E o que é melhor é ser justo. A gente não pode sair condenando, mas a gente também não pode ignorar os fatos. É isso que eu procuro fazer. A partir da próxima semana, a Câmara Municipal de Caratinga retoma suas reuniões às 19h das terças-feiras. Repórter Graziela Ângelo para o Jornal da 89. Previsão do tempo. Aproveite bem o fim de semana, porque a previsão para sábado é de céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. No domingo, predomínio de sol com poucas variações de nuvens. A temperatura máxima prevista para o fim de semana é de 26 graus e a mínima de 12. Não chove. No Jornal da 89, as notícias do esporte. E agora no Jornal da 89, o esporte. No fim de semana tem Campeonato Brasileiro, início do Regional da LCD e mais uma rodada da Copa Municipal de Entre Folhas. E para começar o noticiário esportivo, vamos falar da boa campanha de Caratinga nos Jogos de Minas. A cidade fez bonito conquistando 3 títulos na competição. Repórter Adriano Ângelo. As 6 equipes que representaram Caratinga na etapa regional dos Jogos de Minas, em Coronel Fabriciano, ficaram entre as 3 melhores de suas categorias. Os times de futsal e voleibol masculinos estão classificados para a etapa estadual, que acontece em Varginha, de 11 a 17 de outubro. O futsal masculino levou o tricampeonato da competição, vencendo a cidade de Governador Valadares. O título de campeão também saiu para a equipe de vôlei masculino, que derrotou o time de Tumiritinga na final. Agora o futsal masculino e o voleibol masculino estão classificados para a etapa estadual. O vice-campeonato ficou para o vôlei feminino e o handball masculino. Já as equipes de futsal feminino e basquete masculino levaram 3º lugar, trazendo para casa a medalha de bronze. Esta é a primeira vez que Caratinga participa dos Jogos de Minas, com 6 times: futsal masculino e feminino, voleibol masculino e feminino, handball e basquete masculino. É a maior delegação da cidade no evento, com mais de 100 atletas e equipe técnica. E no domingo será realizada a 4ª rodada da primeira fase da Copa Municipal de Futebol de Entre Folhas. São 5 jogos nesta fase do torneio para cada equipe, e neste final de semana já devem ser conhecidos os primeiros classificados para as semifinais. Jogam neste domingo, no Barreira, Supermercado do Lico contra o Conquista, nos aspirantes às 9 da manhã. Não haverá partida no titular, pois o Conquista foi eliminado do torneio por irregularidades. Também no Barreira, o Bairro Novo pega o Engenhoca com aspirante às 2 da tarde e titulares às 4. Já no Atalaia, o time da casa pega o Bailados, com aspirante à 1 da tarde e titulares às 4. Agora, Josué da Silveira traz notícias do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato da Liga Caratinguense de Desportos.
Ok, Adriano, Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos, primeira rodada, chave A, em Piedade de Caratinga, Estádio Municipal, Flamengo do bairro Esperança e o Uai de Inhapim, partida que terá a melhor transmissão da sua rádio Cidade FM. Em Inhapim, Manchester de Ubaporanga e Vila Nova de Iapu, folgando Esporte Clube Santa Cruz. Pela chave B, Esporte Clube Juca Antônio e 1º de Maio jogarão no estádio Tancredo Tassá, bairro dos Rodoviários, uma vez que o estádio Doutor Eduardo Daladier Pereira, no córrego Juca Antônio, não teve a aprovação para receber os jogos da competição. Em Bom Jesus do Galho, no estádio Mário Tristão, a Associação Esportiva de Bom Jesus recebe o Limoeiro, já um grande clássico regional, folgando Esporte Clube São Domingos. A Rádio Cidade dará informações de todos os jogos da rodada. Pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, a Rádio Cidade, em parceria com a rede Itatiaia, transmite Cruzeiro e Coritiba. No domingo, a partir das 4 da tarde, Flamengo e Atlético Mineiro. Do Departamento de Esportes, para o Jornal da 89, repórter Josué da Silveira. O Jornal da 89 volta na próxima segunda-feira, às 6h20 da noite. Um ótimo fim de semana para você e uma boa noite. Boa noite. Jornal da 89. Jornal da 89. O seu jornal de rádio. Produção da equipe de jornalismo da Rádio Cidade. Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Oferecimento Viação Rio Doce, a nossa empresa. Tradição Soluções Imobiliárias. E Unimed Caratinga, mais que um plano de saúde, um plano de vida.